João 5, podemos ler, igreja? Amém. A palavra do Senhor que nos diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse já havia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Querido amado Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Ó Senhor, palavra, Senhor, poderosa, que cura, que transforma as nossas vidas, Pai. Pai, o Senhor venha falar conosco nessa noite, como o Senhor já falou tantas vezes, como o Senhor tem falado todos os dias, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que eu venha ser instrumento nas tuas mãos, Pai. Que eu não seja mais eu, ó Pai, mas que seja o teu Espírito Santo, Senhor, a falar através da minha vida, Senhor, com o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a palavra do Senhor, então, ela vai começar dizendo para nós aqui que Jesus ele estava indo para Jerusalém. Ele estava indo numa festa em Jerusalém. Não se fala aqui na palavra qual festa era essa, né? Se era da Páscoa, se era da semana, se era a festa dos tabernáculos. Mas ela nos diz que o Senhor Jesus ele subia para Jerusalém e ele ia para uma festa. E Jesus ele passa pelo portão das ovelhas, pela porta das ovelhas, né? Nós sabemos que Jerusalém era cercado de 12 portões. E Jesus ele passa pelo portão das ovelhas. E a palavra diz que nesse portão das ovelhas, próximo a ele, tinha um tanque, né? Que era um reservatório de água que abastecia ali a cidade, né? E nesse reservatório de água, chamado Betesda, né? Que significa casa de misericórdia, né? Como nós já sabemos. A palavra do Senhor vai dizer que ali ficavam reunidas muitas pessoas doentes, né? Havia uma grande multidão de pessoas em torno daquele tanque, né? Inclusive o paralítico. O paralítico se encontrava naquele dia. E para início de introdução da palavra, eu já venho dizer para a igreja que nada com o Senhor é por acaso. Nada com o Senhor Jesus é coincidência, nada é sorte. Para tudo o Senhor, Ele tem um propósito na nossa vida. Até mesmo as nossas lutas, quando a permissão do Senhor, Ele tem propósito em permitir as nossas lutas. Muitas das vezes as nossas lutas, elas vão nos ensinar, ou elas vão nos capacitar, elas vão nos dar força. Tudo é propósito de Deus. Às vezes as nossas lutas, através das nossas vidas, porque o Senhor Ele faz nas nossas vidas, mas Ele vê além. O Senhor não vê só aquilo que Ele pode fazer na minha e na sua vida. O Senhor Ele vê o que Ele pode fazer através da minha vida, através da sua vida. Então
Porque nós somos instrumentos do Senhor. Aleluia. Então, queridos, nada é por acaso. Tudo o Senhor, Ele tem um propósito na nossa vida. E é importante que a gente guarde isso no nosso coração. E a palavra do Senhor, então, vai dizer que Jesus, Ele passa por aquele lugar. E o propósito dele passar por ali é justamente o encontro que ele teria com aquele homem. É o encontro que ele teria com aquele paralítico. Jesus não passa ali por acaso. Jesus tem um encontro marcado com aquele homem. Jesus tem a intenção de transformar a vida daquele homem. Assim como um dia nós também tivemos um encontro genuíno com o Senhor Jesus, ao qual Ele nos tirou do lugar onde a gente estava, de uma vida de escravidão, de pecado, de uma vida de lamaçal, e Ele nos tirou, Ele nos lavou, Ele transformou as nossas vidas, nos deu vestes novas, nos deu um lugar na mesa. Assim como aquele homem viveu as maravilhas do Senhor naquele dia, nós também estamos vivendo as maravilhas do Senhor todos os dias, queridos. Porque o Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele tem cuidado de nós em todos os momentos. Nas pequenas coisas, nós vemos o agir de Deus na nossa vida. Aleluia. Assim como aquele homem viveu aquele grande milagre naquele dia, nós também viveremos um grande milagre da parte do Senhor. Porque o Senhor, Ele é o mesmo, Ele ainda não mudou. É o mesmo que operava no passado, é o mesmo que está aqui presente nessa noite. É o mesmo que nós estamos adorando aqui nessa noite. Ele não mudou, Ele é imutável, queridos. Eu não sei se você está à espera de um milagre. Eu sei que eu estou à espera de uma providência de Deus. Você, eu não sei. Mas eu creio que tem um Deus aqui que pode me fazer isso. Tem um Deus que pode me prover. Tem um Deus provedor aqui nessa noite que pode prover o milagre e pode prover para você. Agora, se por acaso você que já está sentado aí, que você já recebeu um grande milagre da parte do Senhor, eu digo para você, Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Deus tem muito mais para fazer na minha e na sua vida, igreja. Aleluia. Aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar nas nossas vidas. Aleluia. Então a palavra do Senhor, queridos, voltando um pouquinho, ali no capítulo 4, vai nos falar a respeito de um encontro. Um encontro ao qual era necessário que Jesus passasse por Samaria para ele ter um encontro com a mulher samaritana. Nós vemos que para chegar até Jesus tinha 3 maneiras. Ou você ia até Jesus, ou alguém te levava até Jesus, ou Jesus vinha até a pessoa. Essa mulher também tem um encontro com Jesus, porque Jesus vai atrás daquela mulher. Jesus queria mudar a vida daquela mulher, transformar aquela vida. E fazer através da vida dela, como nós lemos no capítulo, ela chama outras pessoas, ela fala de Jesus, ela leva outras pessoas a conhecer o Messias. E aqui no capítulo 5 também não é diferente. Aquele homem também não conhecia Jesus. A mulher samaritana não sabia quem era Jesus. Este homem também não sabia quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus. Mas nós vemos que o Senhor Jesus, Ele vai ao encontro daquele homem. E a gente pode pensar assim, mas tinha uma grande multidão. Tinha muita gente naquele lugar. Mas o endereço de Jesus era aquele homem. Aleluia. O dia da vitória era daquele homem. Porque para tudo há um tempo, querido, não adianta a gente querer atropelar as coisas. Para tudo há um tempo. Hoje pode ser o meu dia, amanhã pode ser o seu. Quem sabe é Deus. Havia uma grande multidão, mas o dia da vitória estava determinado para aquele homem. E todos nós temos um dia determinado para a nossa vitória, amém? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz que Jesus, Ele vai ao encontro deste homem. Queridos, esse homem não podia andar, esse homem era paralítico. Não sabemos a idade dele,
Mas a palavra do Senhor nos revela que há 38 anos aquele homem estava naquela condição. Aquele homem não podia caminhar para Jesus. Ele não conseguia nem chegar no tanque. Aquele homem não tinha quem o levasse para o tanque, ele não teria quem levasse ele até Jesus quando Jesus estava caminhando. Então aqui, amados, nós já podemos ver, nós já podemos contemplar que nós servimos um Deus que conhece as nossas necessidades. Nós servimos um Deus que sabemos o que nós precisamos, Ele sabe o que nós necessitamos. Nós servimos um Deus, queridos, que mesmo no dia ruim, no dia mau, aquele dia que a gente não consegue levantar, aquele dia que a gente está fraco, aquele dia que a gente fala, Deus, eu não consigo mais, Deus, eu não posso mais, Deus, eu não aguento. Ele é Deus que vai atrás de nós. Ele é Deus que vai até o nosso encontro, aleluia. Você pode não ter força para ir até Jesus, mas Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Aleluia, glória a Deus. Ele vem atrás de nós, Ele vem nos socorrer. Aleluia. Amados, a palavra do Senhor não vai nos dizer ali que essas pessoas elas estavam em volta do tanque de Betesda, né? A casa de misericórdia. E nesse tanque, queridos, a gente não pode entrar muito, né, nesse quesito sobre um tanque, porque a gente não encontra base firme para dizer que realmente o anjo descia ali e movimentava as águas, né? Eu creio que se Deus mandar o anjo descer aqui agora e curar, o anjo vai descer e vai curar, porque Deus mandou o anjo descer e o anjo curar. Se Deus falar para nós que ao invés da baleia engolir Jonas engoliu a baleia, nós vamos acreditar nisso, porque o nosso Deus é Deus das impossibilidades. Ele é Deus impossível. Nós vamos crer nisso. Mas acontece que os antigos manuscritos, a palavra do Senhor, ela veio, né, sendo reformada. Os antigos manuscritos, nessa passagem, ela tinha um colchete. Não sei se tem aí, Fabiano. Ela tinha um colchete, né? E o colchete, ele justamente indicava que aquilo não era daquela forma. Não era uma verdade, né? Quando a gente fala hoje, a gente coloca em aspas, né? Não é exatamente daquele jeito. Mas acreditava-se nisso. Era uma crendice daquela época, né? Eu não sei se isso veio dos outros povos que governaram Israel, governaram Jerusalém, né? Que entraram enfim, e tinha os outros deuses, né? Então a gente não sabe de onde que veio exatamente essa crendice. Mas isso era uma crendice. E nós podemos, na palavra do Senhor, entender isso quando a gente vê que o tanque, ele prioriza. O tanque não é como o Senhor, que não faz exceção de pessoas. O Senhor não faz exceção de pessoas. Se chegou o dia da tua vitória, diga a sua vitória e amém, e pronto. O tanque não, o tanque fazia exceção de pessoas, o tanque priorizava. Em que sentido ele priorizava? Aquele que estava em melhor condições, doente, mas em melhor condições, ele conseguia caminhar e chegar até o tanque quando a água movimentava. Mas o paralítico não conseguia chegar. O cego não conseguia ver quando a água se movimentava. Então nós já podemos ver aqui que isso não era da parte do Senhor, era uma crendice daquela época, né? Nós podemos ver também quando o Senhor Jesus, ele cura o cego. Sabe quando Jesus faz aquele lodinho com a saliva e passa nos olhos do cego? Jesus já havia curado outras pessoas sem fazer isso, né, Macleia? Jesus apenas dava uma ordem, né? Seja curado, volte a enxergar, né? Mas Jesus não, Jesus age diferente com esse menino, esse homem. Ele faz o lodo, passa nos olhos dele e manda ele lavar. Aonde que Jesus manda esse cego lavar os olhos, igreja? No tanque de... Não, no tanque de Siloé. Jesus não reforça a crendice que o tanque de Betesda cura. Siloé, Betesda significa casa de misericórdia. Siloé significa o enviado. Jesus, quando faz o lodo e passa nos olhos do cego, fala assim: vai lavar lá naquelas águas no enviado, porque eu sou o enviado, eu que curo. Jesus estava querendo dizer para ele nesse episódio
Que não são as águas de Betesda que vai curar. É Deus que cura. É Jesus que estava ali. É o médico dos médicos que estava ali. É Ele que cura. Jesus já estava derrubando, querido, naquele momento, a crendice de que o tanque de Betesda curava. Porque não havia nada falando ali que o tanque de Siloé tinha cura. Ninguém falava que o tanque, o reservatório de Siloé, produzia cura. Era o de Betesda. E Jesus manda ele lavar os olhos de Siloé. Jesus dizendo para ele: eu sou o enviado. Não são as águas que curam. Não é o anjo que cura. Eu sou aquele que posso te curar. Aleluia, glória a Deus. Então, nessa passagem, querido, nós podemos ver que o tanque de Betesda era uma crendice. E como nós vemos pessoas cegas na crendice. Como nós vemos pessoas paralisadas. Pessoas que pararam na sua vida para seguir crendices. Né? Nós vemos aí agora, na época da quaresma, né? Pessoas que ficam aí se sacrificando, faz jejum, se sacrifica de tantas outras coisas, mas uns dias atrás estava lá no carnaval, pulando a festa da carne, né? E no ano que vem vai fazer a mesma coisa, porque não tem arrependimento sincero. E Jesus, ele quer um coração arrependido de verdade. Um coração que quando se arrepende, não torna a fazer. Um coração, como eu já preguei aquele dia, um coração como o de Davi, que se arrepende, mas não volta a fazer. Então nós vemos que pessoas elas estão paradas, paralisadas com essas crendices. As pessoas estão tão sem esperança, buscando a esperança no mundo. Né? O que nós podemos também analisar aqui, Betesda, como mundo. Pessoas estão paralisadas, buscando satisfação, buscando uma realização no mundo. O anjo, nós podemos ver que é a falsa esperança que o mundo dá para essas pessoas. E as pessoas estão tão sem esperança que elas ficam seguindo o movimento. Sabe o que é movimento, queridos? Hoje eu vou lá naquela igreja lá, porque o movimento está lá na Assembleia agora, eu vou para a Assembleia. Lá está tendo revelação, lá está o movimento do Espírito Santo, lá as coisas acontecendo e vai. Aí já vê que a metodista está um pouquinho melhor no movimento, né? Aí pega o metodista. Aí daqui a pouco está lá na Lagoinha. São pessoas que não estão firmadas na palavra. São pessoas que estão buscando o movimento. Pessoas desesperadas que estão atrás de movimentos. Não estão firmadas na palavra. Pessoas que estão atrás apenas de cura. Pessoas que estão preocupadas apenas consigo mesmo. Só quer buscar a bênção de Deus, mas não está preocupado em buscar o Deus que dá a bênção. E a palavra do Senhor nos fala que o anjo, né, descia de tempo em tempo e movimentava as águas, querido. Mas nós temos um Deus, nós temos um Jesus que é movimento constante na nossa vida. Ele é o Jesus que está se movimentando a nosso favor o tempo todo. É 24 horas, amados, é 24 horas o Senhor ele está movimentando a nosso favor. A palavra do Senhor diz que Deus ele não dorme, ele nem cochila. É 24 horas nós temos um movimento chamado Jesus que se movimenta ao nosso favor. Aleluia. E pessoas, queridos, estão preocupadas com o movimento e esquecem que o movimento é Cristo. Então a palavra do Senhor vai dizer que esse homem estava 38 anos, seu versículo 5. Ali, o homem que havia 38 anos se achava enfermo. Amados, eu vejo neste homem uma perseverança muito grande. 38 anos aquele homem estava daquele jeito. 38 anos aquele homem talvez tenha buscado algumas outras coisas, algumas outras formas de se curar e não conseguiu. Mas aquele homem estava ali no tanque esperando talvez o dia chegar a vez dele. E sabe o que eu reparo, igreja? Que nós vivemos num tempo em que nós fazemos uma tempestade no copo d'água. Não é que eu estou menosprezando a dor de ninguém, a luta de ninguém, porque eu também tenho as minhas lutas. E tem dia que é fácil. Tem dia que a gente vem para a casa do Senhor, é que só Deus sabe contar o nosso coração, né? Mas acontece que às vezes a gente faz uma tempestade no copo d'água, sabe? A gente, por qualquer motivo, a gente quer desistir.
precisamos perseverar mais na presença do Senhor, queridos. Porque o Senhor, Ele é aquele que, mesmo na luta, é o Senhor que tem nos dado força todos os dias. Se nós levantamos em meio à tempestade e conseguimos seguir com a nossa vida, a força é do Senhor, a força não é nossa. Nós temos um Deus que tem nos sustentado. Nós precisamos perseverar mais, amados. E este homem, ele persevera. Esse homem, ele está indo lá há 38 anos. Esse homem está doente e esse homem, ele vai. E ele continua. Amados, se você chegou aqui nessa noite desanimado, eu não conheço a sua vida, não sei como está o seu coração. Mas se você chegou aqui nessa noite desanimado por algum motivo, se anime na presença do Senhor. Persevere na presença do Senhor, porque Ele é Deus que pode transformar a nossa vida. Aleluia! Porque Ele é Deus que nos vê, queridos. A palavra do Senhor vai dizer aqui, ó. E Jesus, vendo este deitado e sabendo o seu estado. Querido, Jesus, Ele nos vê. Às vezes nós achamos que nós estamos sozinhos. Naquele momento de luta, nós achamos que nós estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, querido. Jesus, Ele nos vê. Tinha uma grande multidão ali, mas Jesus, Ele vê aquele homem. Jesus, Ele sabe o que aquele homem tem, Ele sabe o que aquele homem precisa. E a palavra do Senhor nos diz, e sabendo que Ele estava lá há um bom tempo, querido, Jesus, Ele sabe. Jesus, Ele nos vê. Talvez assim como este homem você esteja há um bom tempo esperando pelo seu milagre. Talvez assim como este homem, você esteja muito tempo buscando no Senhor, você esteja talvez até vendo, assistindo o milagre de outras pessoas, vendo talvez pessoas que chegaram depois de você receber a bênção e você ainda não. Talvez você esteja desse jeito, queridos. Mas saiba que o mesmo Jesus que viu aquele homem é o mesmo Jesus que vê você. O mesmo Jesus que sabia o que aquele homem precisava. É o mesmo Jesus que sabe do que você precisa. Ele é o mesmo Jesus que vai vir ao meu encontro e ao seu encontro, queridos. Mas é necessário que a gente saiba esperar o momento de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e ela é perfeita. E nós temos que esperar a hora do Senhor. Para tudo há um tempo, queridos. A nossa vitória também vai chegar, aleluia. Jesus, Ele vai vir ao nosso encontro porque Ele é o mesmo. Ele não mudou. Por isso, persista, queridos. Persista. Seja perseverante. Porque o mesmo Deus que curou o paralítico é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Queridos, e Jesus, Ele faz uma pergunta para aquele homem. No versículo 6 mesmo. Queres ficar são? Quer ser curado? Quer receber o seu milagre? Parece uma pergunta muito óbvia, né? Para quem está paralítico. Aí Jesus chega e pergunta, quer ser curado? Parece uma pergunta muito óbvia. Mas a questão aqui, queridos, é que para Deus operar um milagre, não é necessário apenas o poder de Deus. O poder de Deus Ele tem. É necessário que a gente tenha fé. E é necessário que a pessoa tenha vontade. A pessoa tem que querer ser curada. Porque ter a sua vida mudada, ter a sua vida transformada, queridos, exige novas responsabilidades que nem todo mundo está pronto para enfrentar. Nem todo mundo está pronto para enfrentar novas realidades, né? Mas Jesus nos pergunta nessa noite, você quer ser curado? Amados, nós temos que saber o que nós queremos. Eu acho que às vezes Deus, que Ele fica até bem assim, sem saber o que Ele faz, porque a gente quer tanta coisa. Às vezes nem a gente sabe o que a gente quer. Se falar agora
para a gente entrar em propósito, jejuar por aquilo que a gente quer. Talvez muitos aqui não sabem nem o que quer, vai ficar escolhendo o que quer do Senhor. Mas o Senhor nos pergunta nessa noite: quer ser curado? Você deseja ser transformado? Você está pronto? Você está pronto para assumir novas responsabilidades que esse milagre vai trazer na sua vida? O Senhor me pergunta nessa noite, queridos. E o homem ele dá uma resposta, né? O homem ele dá uma resposta para o Senhor. Ah, Deus, Senhor, mas quando a água movimenta, não tem ninguém que me leve, né? Até o tanque. Mas não foi essa a pergunta do Senhor. O Senhor ele faz uma pergunta direta. E ele espera uma resposta direta. Sim, não, né? Mas esse homem ele fala, mas isso, mas aquilo, né? Para de dar desculpa, mas. Para de dar desculpa. O Senhor ele tem prazer em nos abençoar. O Senhor ele tem prazer em nos curar. O Senhor tem prazer em realizar milagres nas nossas vidas. Para de dar desculpa para o Senhor. Mas mais importante do que isso até, amados, essa resposta deste homem, ela... Só um minutinho, eu estou ficando sem voz aqui. Quando este homem, amados, ele responde para o Senhor, eu não tenho quem me leve, né? Eu vejo que esse homem, ele tinha uma dor ainda maior do que a dor física. Ele tinha uma dor ainda maior que a dor da paralisia. Este homem, ele era sozinho. Este homem, ele estava largado à sua própria sorte, né? Alguém deixava ele lá e ia fazer seus afazeres, né? Viver a sua vida. Aquele homem se encontrava sozinho, queridos. E a dor de estar sozinho, a dor do desprezo, a dor de ninguém acreditar em nós, ela é muito maior do que a dor física. A pessoa está passando por aquele momento triste na vida dela, uma situação financeira, né? Ou até mesmo uma doença. Dói. Mas quando ela não tem ninguém que se importe com isso, dói muito mais, queridos. Então nós vemos que antes de Jesus ele curar o físico daquele homem, Jesus ele vai curar o coração daquele homem. Jesus vai curar de dentro para fora. Jesus vai trabalhar no emocional. Amados, porque tem muitas doenças que nós carregamos hoje, que foram formadas há muito tempo atrás no nosso coração, na nossa alma. São feridas que foram abertas no nosso coração, na nossa alma. Talvez uma palavra que escutamos quando éramos crianças, talvez um abandono, talvez uma perda muito grande. E essas feridas no nosso emocional, ela tem nos causado doenças físicas. Talvez assim como aquele homem, você esteja também com uma dor ainda no teu coração. Há algo dentro de você que o Senhor ainda precisa trabalhar, que o Senhor ainda precisa tirar isso de você, para depois o Senhor realizar aquilo que Ele tem para a sua vida. Primeiro, talvez o Senhor Ele queira te curar o seu interior. Talvez você que está aqui nessa noite, você precisa abrir o seu coração de verdade, abrir verdadeiramente o seu coração e deixar o Senhor trabalhar dentro do teu coração. Deixar o Senhor tirar toda a mágoa, deixar o Senhor tirar toda a falta de perdão que você ainda tem no seu coração, todo rancor, para depois o Senhor liberar aquilo que Ele tem para você. Então nós vemos que o Senhor primeiro, queridos, Ele vai trabalhar no coração daquele homem. O Senhor ele tem desejo de tratar a nossa alma. O Senhor tem desejo de tratar o nosso coração. Sabe o que o Senhor estava dizendo para aquele homem com essa atitude, queridos? Eu estou aqui. Sabe, quando muitos não estão mais, quando a nossa vida já não condiz mais com os amigos que a gente tinha,
Quando talvez a nossa família vira as costas para nós. Quando nós não temos mais ninguém, quando nós nos sentimos sozinhos, solitários, o Senhor está dizendo: eu sou aquele que continua na sua vida. Quando todos estão dormindo, eu sou Deus que continua acordado, vigiando e guardando a sua vida. Quando muitos viram as costas e saem, eu sou Deus que permaneço contigo. Veja, Ele é Deus que permanece conosco, aleluia. E Ele te pergunta nessa noite: você quer ser curado? Eita glória, aleluia. Aleluia. Agora, se por acaso você que está aqui nessa noite também, né? Nunca se sentiu sozinho, amém? Glória a Deus. Se essa palavra não foi para o seu coração, você não se sente sozinho, né? Você não tem aí uma dor no seu coração que precisa ser trabalhada. Então eu digo para você: dobre o seu joelho e agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor pelos amigos que você tem. Agradeça ao Senhor pela tua família. Porque muitos não têm a família que eu tenho, que a Márcia tem, que o Fabiano tem. Pais e mães que se preocupam. Pais, mães e irmãos que se amam, que estão juntos. Muitos não têm. E nós temos, queridos, e é motivo de agradecer ao Senhor todos os dias. Porque nós temos sim um Deus que está conosco todos os dias. Mas Ele também nos deu uma família abençoada, maravilhosa, que também luta junto conosco. Nós temos uma igreja, uns irmãos aqui da igreja que o que nós precisamos, nós podemos contar um com o outro. E nós não estamos sozinhos. Um está levantando a mão do outro e ajudando a vencer as batalhas. Nós temos aqui, né, a nossa liderança que sempre está preocupado em nos ajudar. Sempre está preocupado em saber como nós estamos, né? Muitas das vezes eles estão precisando até mais do que nós, mas eles se dispõem, eles se doam para ajudar a nossa vida, porque eles são instrumentos de Deus para nos abençoar aqui neste lugar, amém? Então nós temos que agradecer, igreja, agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E depois dessa pergunta tão surpresa do Senhor, né, quer ser curado? O Senhor agora, Jesus, ele vem com uma ordem. Depois da pergunta, Jesus ele vem com uma ordem, ele diz: levanta. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Querido, o Senhor ele nos convida a movimentar. O Senhor nos convida a levantar. O Senhor nos convida, queridos, a ser também a também movimentar, ajudar a movimentar o nosso milagre. Não é que Deus precisa de ajuda, não. Mas a palavra do Senhor diz: esforça-te, tem de bom ânimo que eu te ajudo. Queridos, nós também temos que fazer a nossa parte. Aquilo que nós não podemos fazer, nós temos um Deus que faz. Mas enquanto nós podemos fazer, amado, nós temos que levantar. Nós temos que nos posicionar. Nós temos sim que obedecer a ordem do Senhor, que Ele levanta. Nós não podemos ficar esperando o movimento das águas. Nós não podemos mais ficar esperando o anjo, né? Porque eu acho que no céu, acho que esse termo ia vir daí, né, Fabiano? Esperar o anjo cair do céu? Vai ficar esperando o anjo cair do céu e movimentar a água para você? Não, querido. Jesus é o nosso movimento constante. E Ele diz para você nessa noite: levanta. Levanta desse lugar que você está. Querido, o Senhor ele não quer nos ver caído. O Senhor ele não quer nos ver fracassado. O Senhor ele não quer nos ver na solidão, sozinhos. O Senhor ele quer nos ver de pé. Por isso que ele fala: levanta. Porque o Senhor ele quer nos ver de pé, queridos. Aleluia. Ele quer nos ver de pé. Ele quer fazer com que as pessoas olhem e falem assim: nossa, estava caído, estou de pé, porque as mãos do Senhor me sustentam. As mãos do Senhor me levantam e me põem de pé. Queridos, é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. E isso é necessário nós obedecermos a ordem do Senhor. Aqui o Senhor ele dá uma ordem: levanta. Amados, não se preocupa. Quando o Senhor ele te der uma ordem,
Ele vai dar poder para você executar essa ordem. Quando Ele te der uma ordem, queridos, não pensa, só faz, porque Ele vai garantir o restante. Ele quem vai fazer. Ele está precisando que você obedeça. Obedeça. Se Ele falar para você, vai, você vai. Se Ele falar para você, fica, você fica. Se Ele falar para você, marcha, porque você é soldado. E Ele é general de guerra que vai à nossa frente. Mas hoje a palavra dele para você levanta. Eu não sei o que tem derrubado você. Eu não sei o que é aquilo que tem te deixado prostrado. Mas Deus sabe e Ele te diz, levanta nessa noite. Porque eu sou o Deus que faço você executar essa ordem. Aleluia, glória, glória. Aleluia. Levanta, pega o teu leito e anda. Aleluia. Queridos, este toma o teu leito, ele pode significar 3 coisas, né? Uma, leva a tua cama, para você se lembrar de onde você estava, quem você era e aonde eu te coloquei. É para você se lembrar onde você estava e onde Deus te colocou. Ela também pode significar, leva a cama, porque você não vai precisar voltar mais para esse lugar de desonra. Leva a tua cama, porque eu te levantei e você não vai voltar mais para onde você estava. E ela também pode significar o Deus que inverte a nossa situação, um Deus que muda o quadro. Porque antes uma cama ao qual ele estava com as costas dela, agora ele está andando com ela nas costas. Porque nós servimos um Deus que muda a história. Nós servimos um Deus que muda o quadro. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Amados, nós vemos também a fé daquele homem. Muito nós falamos aqui sobre a fé que cura. Eu não sei, queridos, se talvez realmente pessoas saíram curadas dali. Talvez até saíram curadas do tanque, por causa da fé, né, meu Deus? Porque se ele não estivesse vendo ninguém tendo alguma mudança, ele não ia permanecer ali. De qualquer forma, talvez ele viu alguma coisa. Ele viu alguém descendo ali e saindo diferente. Isso sou eu falando, tá, igreja? Que eu penso com relação à palavra, tá? Ele viu uma coisa diferente, por isso que ele continuou ali. Mas aquele homem, amados, ele teve fé. E muito nós falamos sobre fé aqui. Vai em paz, a tua fé te salvou. E aquele homem, ele exercitou a fé dele. Talvez ele nem sabia o que era fé ainda. Ele nem conhecia Jesus, a palavra diz que ele nem conhecia Jesus. Até depois que ele recebe o milagre, ele não sabe quem é Jesus. Ele fala, o homem que me curou. Ele ainda não sabe quem é Jesus, queridos. Mas os olhos dele estavam em Jesus. Os olhos daquele homem estavam em Jesus. E essa é a grande diferença, queridos. Porque aquela multidão estava olhando para o movimento das águas, esperando o anjo descer, movimentar a água e descer o primeiro e ser curado. E aquele homem talvez poderia pensar assim, nossa, mais um dia que eu estou aqui, esperando o movimento acontecer agora. Esse homem que estava atrapalhando, né? Estava atrapalhando, tirando a minha atenção. Mas não, queridos, eu tenho certeza que naquele momento, aquele homem sentiu a glória de Deus. Não tem outra explicação para aquele homem dar atenção para Jesus. Ele sentiu a glória de Deus naquele lugar. E os olhos dele estavam em Jesus. Ele tira os olhos do tanque e fita os olhos em Jesus. Amados, nós não podemos perder o nosso foco. O nosso foco é Jesus. Aquela multidão estava olhando para o movimento. Aquele homem estava olhando para Jesus. E às vezes, Jesus até tromba na gente. A gente até tropeça em Jesus. E não acontece nada. Porque muitas das vezes nossos olhos não estão em Jesus.
Muitas das vezes, nossos olhos estão nas nossas preocupações. Os nossos olhos estão naquela situação que nós estamos passando e nós não olhamos para Jesus. Nós, às vezes, nem vemos a solução do problema porque nós estamos olhando para o problema. Nós não estamos olhando para aquele que pode resolver o problema. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro, quando ele andava sobre as águas, mas ele olhando para Jesus, o foco era Jesus, Pedro continuava andando sobre as águas. Mas quando Pedro tirava os olhos de Jesus e começava a olhar para a tempestade em volta, ele começava a afundar. Queridos, o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Jesus. Saia daqui nessa noite entendendo que não há problema, não existe dificuldade, não existe problema, situação contrária, ao qual Jesus não possa resolver na sua vida. Não fica preocupado, tribulado em casa, o dia de amanhã, o que eu vou fazer? A gente tem essa ansiedade. Nós vivemos no mundo assim, queridos. Mas nós não podemos fazer parte do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não fazemos parte do mundo. Aleluia, glória a Deus. Talvez para o mundo, a maneira que nós vivemos é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Queridos, nós vivemos com o poder de Deus. Nós vivemos com a graça de Deus. Nós vivemos e conseguimos prosseguir por causa do Senhor que está na nossa vida, por causa do Espírito Santo que habita em nós. Senão nós não iríamos conseguir, queridos, conseguir continuar. Então não tenha o seu foco. Saia daqui nessa noite, trabalhando isso no seu coração. Não há nada que Deus não possa fazer, o meu foco é Jesus. E Ele vai operar, Ele vai trabalhar. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Agora o último versículo que eu quero ler com os irmãos, que está no 14. Eu não vou entrar no quesito dos fariseus. Eu já quero encerrar com essa palavra, que vai dizer assim: depois Jesus encontrou o templo e disse: eis que já está ação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Queridos, a palavra não diz que esse homem nasceu paralítico. Não era de nascença, né? A palavra do Senhor vai dizer que ele estava daquele jeito há 38 anos, mas ele não nasceu daquele jeito. Certamente, aquela doença era consequência de um pecado dele. É porque Jesus falou, não peques mais. Então, aquela doença, querida, era consequência do pecado. Porque as nossas atitudes, elas não têm consequências. As nossas atitudes têm consequências, sejam boas, sejam elas ruins. Mas tudo aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. Então, a doença daquele homem era consequência de um pecado. Mas nós temos um Deus, queridos, que também perdoa pecados. Porque aquele homem ele foi curado no seu emocional, aquele homem ele foi curado de uma doença física e aquele homem ele foi perdoado pelo Senhor. Não peques mais, para que não te suceda algo pior. Aleluia. Nós temos um Deus, amados, que nos perdoa. Nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que está disposto a nos ajudar a permanecer no caminho, ou pegar aquele que se desviou do caminho, que se arrependeu verdadeiramente, a voltar para o caminho. Mas é necessário voltar para o caminho, queridos. É necessário voltar para o Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor também diz aqui, para que não te suceda alguma coisa pior. É preciso voltar para o caminho do Senhor, queridos. É preciso estar na presença de Deus. Sabe por quê? Aquele homem era paralítico. Aquele homem era sozinho. Aquele homem era um fracassado. Aquele homem era nada na visão da sociedade. Aquele homem era um pecador. Mas ele poderia sair dali curado, direto para o inferno, queridos. Sabe por quê? Diante de tudo isso que ele vivia,
de todas essas coisas ruins que aconteceu com ele, ainda existe algo pior, que é não alcançar a salvação, que é a morte eterna. E isso é muito pior, queridos. E o Senhor Jesus, Ele veio, Ele derramou o sangue na cruz por mim e por você, para que a gente tenha vida, e vida em abundância, para que a gente seja salvo, para que um dia as portas se abram e o noivo esteja nos esperando de braços abertos, para que nós tenhamos um lugar à mesa, queridos, do lado do nosso Deus. É necessário voltar para o caminho, igreja. Amém? Eu iniciei essa palavra dizendo que Jesus, Ele entra pela porta das ovelhas e tem um encontro com aquele homem. E eu quero finalizar essa palavra dizendo para a igreja: Jesus é a porta das ovelhas. Ele mesmo diz: eu sou a porta das ovelhas. Queridos, só o Senhor tem salvação. Só o Senhor Jesus é a porta. Só Ele é o caminho. Só Ele transforma a vida. Só Ele nos traz salvação. Só Ele traz cura. Só Ele liberta. O caminho é Jesus, querido. Não existe outro caminho. Não existe outro lugar para nós estarmos senão na presença de Deus. Não há, querido, não há outro lugar senão a presença de Deus. O Senhor Jesus, Ele é a porta das ovelhas. Entre por essa porta, amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra do Senhor que o Senhor colocou no meu coração, amém, igreja? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Entre por essa porta. Alcance a sua salvação enquanto há tempo. Porque um dia, vai chegar um dia que não haverá mais tempo. Vai chegar um dia que talvez as noivas irão chegar com azeite e não vai ter tempo mais. Até tiveram disposição de voltar lá e comprar mais, porque o azeite estava acabando e a chama estava se apagando. Mas chegou tarde demais, porque o noivo já tinha vindo e a porta já tinha se fechado. Vamos buscar o Senhor enquanto há tempo. O Senhor está nos chamando. Vamos voltar para o caminho do Senhor. E nós que já estamos, que o Senhor Ele venha nos firmar os nossos passos. O Senhor venha nos dar forças todos os dias para a gente continuar no caminho. Porque fácil não é, né, igreja? Fácil não é. Mas o Senhor Ele está conosco todos os dias. Amém?